Vai dar certo, é assim mesmo. Vai dar certo, a gente não para até conseguir. Não, nós somos fortes, resilientes, então a gente insiste até dar certo. É Exatamente. assim que vai. Gente, até que enfim. Dá para vocês escutarem, vocês estão escutando bem? Eu tirei o Wi-Fi, ou Wi-Fi, né? Como diz lá no Ah, Brasil. Wi-Fi. Yeah. Eu tirei porque talvez era por isso, porque não estava tendo tanta cobertura aqui no quarto, não sei. Sim, talvez. Tá dando para escutar? Vocês estão escutando bem? Agora sim. Tá. Então vamos lá, gente. Eu gostaria muito que vocês enviassem essa live, tá? Eu vou explicar para vocês de que se trata. Já tem um tempo que eu já tinha falado com a Flor para ela, e ela vai pedir, porque a gente não coincidiu ainda, né? Mas eu escutei a história dela na live com a Pri e eu fiquei impressionada com a história dela. Fiquei assim, encantada com a história dela. Ontem também a gente já conversou bem, ela fez assim aquele resumo, né? E é uma história muito bonita que ela vai compartilhar com vocês. E como eu sempre falo, né, o podcast, ele se trata disso, da gente conversar, da gente contar a nossa história. Muitas das vezes, a nossa história ajuda a pessoa que está do lado, né? Às vezes a gente acha que eu estou vivendo, quem mais está vivendo. E não, existem várias pessoas que estão passando pelo que você está passando, ou que vão passar, ou algo assim, e a sua história pode ajudar essa pessoa a se levantar, a não desistir, a atuar, né? Então, disso se trata o podcast, né? Que a gente sempre faz aqui. Como a gente agora está de férias, a gente falou, vamos fazer uma live com uma mulher inspiradora, que é a Flor, e ela vai contar assim pra gente, porque não dá pra gente ficar longe assim das redes sociais, né, Flor? Não, não dá. Às vezes até passamos por alguns momentos que te afasta um pouco e temos que respeitar o nosso tempo, aceitar que é normal enquanto vivermos aqui. Vamos ter altos e baixos, e nos momentos baixos também a gente aceitar, entender ele e entender que ele é um lugar de passagem e que não é para permanecer. Então você permanece ali, fica ali e depois se reergue com mais força, né? Com mais determinação, É verdade, entendendo o processo. é verdade. E eu coloquei essa live, transformação através das mudanças, né? Um propósito maior, que eu acho que tem muito a ver com a sua história, né? Assim, que houve uma mudança, houve momentos assim que você precisou tomar decisões, mas que tinha um propósito maior, né? Com certeza, E é. muitas das vezes a gente passa por isso, a gente não entende no momento, mas depois, lá na frente, vai entender, poxa, olha só e tal, se para pra pensar, e quando você se para pensar, você vê tudo que aconteceu que tinha um propósito. Então, Flor, eu vou deixar você se apresentar, né? Que eu já estou falando aqui pelo que eu vejo. Não, não faz mal. Faz sentido. Isso. Meu nome é Floricena Policarpio. Tenho 57 anos, quase 58. E atualmente moro em Inglaterra, mais precisamente em Londres, e estou aqui já faz 9 anos. Porém, faz 23 anos que eu saí do Brasil. 21 anos que eu saí do Brasil. Hum. Então, conta aí pra gente, Flor, assim, porque não foi fácil, né? Você sair do seu país e vir pra cá, né? Sair do Brasil e vir desconhecida, né? Você não conhecia. Então, quando eu para sair do Brasil, eu não saí do Brasil como às vezes a maior parte das pessoas sai em busca de um sonho, de ter uma qualidade de vida melhor, né? E eu não era rica, mas eu tinha uma situação de vida estável, tinha uma boa qualidade de vida. Então, assim, olhando pelo lado material, eu não precisava sair do Brasil, porque eu morava na minha casa própria, eu tinha meu próprio cabeleireiro, eu tinha meu próprio carro, né? Então, assim, eu tinha um, um certo padrão de vida estável. Porém,
eu vivia um relacionamento abusivo de 12 anos, que eu não conseguia me libertar daquilo, eu não conseguia sair. Então a decisão de sair do Brasil foi exatamente a vida psicológica. Eu precisava me libertar, eu precisava sair do daquela vida de prisioneira, porque Deus não nos fez para ser prisioneiro, né? Ele nos fez para sermos livres, para sonharmos, executar os nossos sonhos. E profissionalmente eu estava bem, mas o psico estava totalmente destruído e eu precisava me libertar, até porque eu tinha 2 filhas. Uhum. E a única forma que eu tinha de me libertar daquele casamento era saindo fora do Brasil. Então eu tomei a decisão. Eu lembro que o que me fez decidir? Porque eu tinha muito medo, né? Porque eu sonhava com um casamento e um casamento para mim tinha que ser para sempre. E ainda acredito no casamento. E quando você casa, você está casando para somar uma vida, juntar uma vida a dois para ser um só, até que a morte os separe. Porém, quando um não quer isto e ele não aceita mudanças, é preferível você se separar e ter uma vida feliz, né? Porque é possível. É difícil, mas é possível. Então, eu fui para um casamento de uma prima e fui sozinho com minhas filhas, enquanto ele foi, com mentira, sair, viajar sozinho com uma amante. Então, em 14 dias, quando eu voltei e a minha família, os meus primos viram que eu estava infeliz, me encorajaram e disseram: você não precisa disso. Aí eles me fizeram enxergar aquilo que eu não estava conseguindo enxergar em 12 anos. Eles falaram: quem paga as suas contas é você. Quem sustenta a sua casa é você. Quem cuida das suas filhas é você. Então você está nesse relacionamento para quê? Então acendeu aquele clique e, como eu já tinha familiares em Portugal, eu peguei e decidi, já cheguei em casa decidida, era para ele ter chegado no dia que eu cheguei, ele não chegou, chegou um dia depois, e eu falei: olha, eu quero ir para Portugal porque eu quero trocar o meu carro, eu quero isso, eu quero aquilo, e com 6 meses trabalhando lá, só dentro de mim eu sabia que eu ia para não voltar, mas como eu tenho tinha 2 filhas na época, e eu queria as minhas filhas, eu não queria sair do casamento sem minhas filhas. Eu não estava importando com o carro, não estava importando com a casa, nem com o cabeleireiro, mas eu estava importando com minhas filhas. Eu precisava delas, elas faziam parte de mim, né? Então, aí, com muito custo, eu consegui convencer ele a tirar o dinheiro do banco para eu fazer meu passaporte, pagar e comprar minha passagem. E assim foi. Em 14 dias eu resolvi tudo isso e viajei para Portugal. E aí eu estava afastada de Jesus nessa época, né? Foi quando eu encontrei forças para eu voltar para Jesus e fiz um propósito com Deus que eu queria. Eu não estava importando com as outras coisas, mas eu precisava das minhas filhas. Eu não aceitava ficar sem minhas filhas. E com isso, aí surgiu a oportunidade de eu me legalizar lá em Portugal. Então eu tive que ficar um período maior para legalizar. Assim que eu legalizei, eu fui ao Brasil e logo a seguir. Ai, obrigada, Amanda. Amanda dizendo melhor pudim de UK. É verdade. Deus me deu uma grande oportunidade. Então, aí fui para Portugal. Aí cheguei lá, falei: e agora? Meu Deus, como vai ser, né? Aí fui para os jornais, o pessoal falou: olha, procura no jornal. Então, todo dia eu comprava jornal, ligava para todos os números e comecei a entrar em paranoia. Pô, 13 dias e eu não arrumei trabalho. Ai, meu Deus, 14 dias eu não arrumei trabalho. Mas no 15º dia, quando tinha 15 dias exatos que eu estava lá, eu liguei para uma pessoa e ela marcou encontro comigo. E eu achei estranho, porque no Brasil você vai fazer entrevista no local, né? Em Portugal, tanto aqui, você vai fazer a sua entrevista num lugar qualquer, num café, num restaurante. E eu achei estranho, como assim? Era um homem e vai fazer entrevista comigo num café. Isso para mim já soou assim: ai meu Deus, e agora? E fui, mas aí levei o meu sobrinho comigo, que ele tinha ido comigo, levei comigo, falei: não, você vai comigo, porque sei lá, é um homem.
mas graças a Deus chegou lá, era ele com a mulher dele e era normal para eles isso, né? Aí fizemos uma entrevista, no outro dia eu já comecei a trabalhar como cabeleireira. E daí fui sempre como cabeleireira. Depois fui para o Brasil, voltei, aí ali já não dava mais para mim. Aí eu arrumei trabalho numa empresa que é renomada lá, que chama Sanjan. Fui trabalhar no Sanjan, que foi maravilhoso o tempo que eu estive lá. Conheci pessoas que Deus usou para me abençoar, né? E com isso eu trabalhei de empregada de 2003 a agosto de 2010. Em 2010 eu abri o meu próprio cabeleireiro, embora eu trabalhava na empresa, mas eu fazia progressiva na minha casa. Então, ou seja, eu já estava construindo uma cartela de clientes. Claro. Só que eu trabalhava muito, às vezes eu trabalhava até 1 da manhã. Nossa. Mas eu falava comigo assim, falou, pode fazer uma progressiva? Eu não queria saber a hora. É uma coisa que eu amo, mexer com cabelo, né? E eu amo meus pudins também. Igual, eu não sei qual que eu amo mais. Então, assim, Aí minha amiga, em 2010, em agosto, a minha filha tinha entrado em depressão e tal, e minha amiga estava vindo para Londres. Minha amiga pegou e falou assim, Flor, eu não quero passar o cabeleireiro para outra pessoa. Eu até posso passar. Tem fulana, ciclana e tal, mas você é a pessoa que eu realmente quero passar o cabeleireiro. Eu falei, lascou, não tem dinheiro, como é que eu vou pegar um cabeleireiro? Né? Outra decisão difícil, né, Flor? Outra decisão difícil. E assim, tudo isso eu tive medo, eu morri de medo de sair do Brasil, ainda mais deixando minhas 2 filhas para trás, que eu nunca tinha me separado delas, mas eu precisava. Ou eu fazia aquilo, porque a gente já estava vivendo situações muito complicadas, que já está, além do psíquico, já estava tendo agressão física. E minha filha mais velha presenciando, a mais nova ainda não entendia nada. Embora, claro, que no fundo entendia, porque 2 anos entende, né? Então, assim, não dava para viver aquela situação. E eu não merecia aquilo. Porque eu me considero e tenho convicção disso. Todos nós somos bonitas. Porque Deus nos fez lindas e inteligentes. Porém, eu estava deixando esse meu lado, a minha autoestima ficar. Eu estava sem estima, na verdade, né? Nem com baixa estima, eu já não estava tendo. E não é isso. Nós somos perfeitas e lindas aos olhos do Pai. Todas nós. Cada uma com sua beleza diferente. Mas todas nós somos lindas. Então, aí a minha amiga falou isso pra mim. Eu falei, pronto, e agora? Ela falou assim, Flor, você vai me dar 2.000 euros e o resto eu vou dividir. Eu falei, mas não tem. Ela falou assim, vai ao banco. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí falei, e agora, né? Fui no banco, para minha surpresa, na hora me emprestaram o dinheiro. Uau. Aí eu falei, e agora? Eu ainda estava empregada. E eu falei, e agora? Eles não vão querer me pagar, porque essa patroa era um cabeleireiro bacana e tal, mas ela, quando você saía, ela não pagava. Eu falei, pronto, aí lascou, né? Mas aí eu falei para ela, não, então eu vou ter que ficar até tal dia que é para eu poder receber. Uhum. E assim eu fiz. É claro que ficou dinheiro para trás, nunca recebi, mas tudo bem. Aí ela, não, vamos para lá, e era um cabeleireiro super pequenino. E fui com a cara e a coragem, assim, morrendo de medo, mas enfrentando o meu medo. Então eu fui, fiquei. Aí um belo dia, uma cliente que era minha cliente lá nesse cabeleireiro ficou sabendo que eu estava ali. E ela foi lá. E ela tinha um espaço maravilhoso. Aí ela chegou lá, olhou e falou assim, Flor, isso aqui não é para você. Isso é muito pequeno. Eu falei, dona Cristina, é o que eu consigo pagar, filha. Eu não consigo uma coisa, né? E também é difícil, porque eu sou sozinha, igual a senhora sabe e tal. Ela falou assim, não, Flor, você não tá entendendo, você não vai ficar aqui. O meu cabeleireiro vagou e você vai para lá. Aí eu perguntei para ela quanto, ela falou assim, é X. Eu falei assim, tá, mas ela falou assim, Flor, você vai, eu vou dividir o calção, mas os primeiros meses, o primeiro, segundo mês e tal, se você não conseguir, a gente vai redividindo isso, mas vai dar certo.
Aí eu falei, pronto, e agora? Aí eu falei, bom, então vou ficar com os dois para as clientes aqui saber que eu passei para lá, porque foi uma coisa assim, de novo, né? Aí eu fui, graças a Deus, o primeiro mês eu consegui pagar, ainda sobrou dinheiro para eu poder dar uma parte no calção, né? E assim foi. Deus nunca deixou faltar. Aí acabou que eu fechei o pequeno porque não dava. As pessoas queriam que eu estivesse lá, então não tinha como eu coordenar os dois. Uhum. Né? Eu não estava preparada também para dois. Não estava nem para um, imagina para dois. Mas eu estando lá, tá tudo bem. Então eu poderia lavar o cabelo, pedir alguém para lavar e eu secar. E assim a gente ia manejando e os clientes ficavam felizes. E daí foi. Eu tive que arrumar mais duas cabeleireiras, eu tive que arrumar esteticistas, né? E graças a Deus, Deus me honrou o tempo que eu estive ali. Porém, em 2015, a minha filha, ela mais velha, ela sempre sonhou em estudar em Londres. Quando perguntava para ela, dá licença. Bebe água. Tem que beber, bebe muita água, como diz o Ricardo Ventura. Então, ela queria vir estudar em Londres. Quando você perguntava para ela o que ela queria ser, ela não falava, ela só dizia, eu quero estudar para Londres. Então, o foco dela era o inglês, na verdade. Ela não sabia se expressar, né? E ela ama. Então, com 19 anos, ela tinha acabado a escola, ela falou, agora era a hora da faculdade, então é a hora de Londres. Ela se preparou e tal, e eu falei, bom, eu vou te levar porque eu não conhecia Londres e eu pensei, eu tenho que saber minimamente onde ela vai morar. Porque Londres é enorme, como é que... Ah, minha filha está em Londres, mas está onde? Não sei. Como é lá? Não sei. Isso não é legal, né? Então eu decidi vir com ela, cheguei, aí eu vi tudo direitinho e tal e voltei. Quando eu voltei, eu percebi que eu não estava preparada para ficar sem minha filha. Uau. Aí eu falei, não dá para ficar aqui. Mas e agora? Como fazer? Né? Aí eu fui pensando e sempre orando. Aí, claro, você tem sempre aquela pessoa que você tem intimidade. Então eu tenho a doutora Anabela, que é uma juíza lá em Portugal, uma mulher fantástica, espetacular. Eu fui conversar com ela e ela me disse, Flor, a minha filha se formou em Londres, só que você é sozinha. Se você tiver que ir para Londres, não pense duas vezes. Eu amo as suas mãos, vou sentir muita falta da Flor, mas a sua prioridade é a sua filha. E eu, sim, porque tá difícil ficar aqui sem ela, eu não consigo, eu não vou conseguir ficar sem minha filha. E ela, minha filha, não se preocupe. Ou você deixa aqui na mão de alguém e tal. Só que eu vi que para eu ficar aqui, deixar lá na mão de alguém, as coisas não estavam funcionando. Entende? Não estava funcionando, porque infelizmente nem todo mundo é honesto, nem todo mundo é correto, né? E daí eu falei, bom, entre um cabeleireiro e minha filha, de novo, eu sou minha filha. Então eu abri mão de tudo, passei o cabeleireiro e vim ficar em Londres. Chegando aqui, eu fui conversar com a advogada, porque como ela não tinha tido a nacionalidade portuguesa, né? Para eu dar o documento para ela, era melhor trabalhar como empregada do que por minha conta. Então, tudo cabeleireiro que eu procurei, como eu não sabia inglês, eu tinha que trabalhar com recibo verde. Eu falei, quer saber? Eu amo e tal, mas eu vou trabalhar na faxina porque eu trabalho como empregada e assim dou o documento para ela. E quando sair, eu mudo. Nisso, eu já tinha trago a minha segunda filha, né? Que tal, e ela no início, ela culpava muito a Priscila, por quê? Nós morávamos a 8, 10 minutos a pé da praia. E ela tinha ali o convívio dela, que ela foi para lá com 3 anos de idade. Então, dos 3 aos 14, era a referência de vida dela. Eram os amigos, era a igreja, era a escola, sabe, a praia. Ela cresceu vendo a praia. Então, assim, de repente vem para um lugar, morar num quarto,
Nós morávamos, não era nossa, mas morávamos num apartamento de 4 quartos, 2 banheiros, uma sala só para nós as 3, né? Então, era uma vida confortável. E ela, quando chegou, aí começou a brigar o tempo inteiro, era o tempo inteiro, durante 2 meses. Ela culpava a irmã por tudo. De repente, ela olha para mim e diz: mãe, sabe por que eu aprendi a amar Londres? Porque pela primeira vez eu tenho mãe para mim. Uau. Então, aquilo ali me deu um clique e eu falei, aí eu falei, pela primeira vez você tem mãe? Sim. Ó, agora você almoça comigo, você janta comigo. E eu entendi o quê? Eu nunca fiz nada sem minhas filhas. Um dia alguém até achou estranho eu falar que eu sempre gostei de ir ao supermercado com minhas filhas. E gosto até hoje de ir ao supermercado com elas. A vida inteira eu ia para o supermercado, eu saía do salão, pegava elas, íamos para o supermercado. Eu saía do cabeleireiro, pegava elas, íamos para a igreja. Então, assim, tudo que eu fazia era nós as 3. E isso. Então, para mim, ela tinha minha companhia, mas é diferente. Aqui, ela passou a ter a minha companhia, qualidade de tempo com ela. Então, eu comecei a pensar, gente, eu amo ser cabeleireira. Mas se eu voltar a ser cabeleireira, eu vou voltar àquela escravidão de antes, porque eu não sei dizer não. Só que, até então, eu não tinha entendido ainda que eu não sabia dizer não para o trabalho. Eu não conhecia muitas pessoas aqui, então por isso eu não trabalhava muito. Uhum. E quando eu fui conhecendo mais pessoas, eu fui observando que eu já estava sendo escrava do trabalho de novo. Então, eu comecei a orar e pedir a Deus uma coisa que eu fizesse junto com elas. Aí, nesse período, também veio a minha terceira filha, né? Porque o meu irmão, ele tinha falecido lá em 2006. E depois, em 2016, eu perdi os 2 filhos dele, né? E sobrou a última filha. E então, quando os irmãos dela morreram, a genitora dela entendeu que não dava conta de criar ela, que era melhor entregar ela. Então, ela perguntou para minha irmã, será que eu não aceitava criá-la? E é lógico, era a única herança que eu tinha do meu irmão, jamais eu diria não. Claro, claro. Então, ela veio. Aí eu entendi, só aí eu entendi o porquê que eu tinha que vir para Londres. Porque ela não estudava no Brasil, uma confusão toda. Se eu tivesse em Portugal, assim, você quer estudar, você estuda, você não quer problema seu, porque eu já sou professora, eu já tenho minha vida definida. Eu falo isso com convicção, porque a minha filha mais velha, Priscila, sempre foi muito estudiosa. Então, ela era aplaudida por todos. Já a Isabela, como ela tinha as limitações dela, era uma pessoa cheia de vergonha, então, tímida. Se ela não entendia, ela perguntava uma vez, mas se você explicasse da mesma forma, ela ia continuar sem entender. Então, ela ficava, e isso atrapalhava ela. Então, ela era posta de lado. E isso funcionava com todas as pessoas em Portugal. Funciona assim. Estava a ensinar. Exato, Você quer aprender, você aprende. Você não quer, problema seu, porque eu já sei. Então, aí eu entendi o porquê. Porque se a Ellen estivesse lá, a Ellen não ia aprender nada. Como ela veio para aqui, aí sim. Aí ela era uma língua diferente, né? Então ela não tinha outra opção. Ela não conseguia se comunicar se ela não estudasse, se ela não aprendesse. Claro. Aí daí eu entendi o como foi bom estarmos aqui. Isso ajudou a Ellen, isso me ajudou. Ajudou a Isabela também, que em Portugal ela não era uma boa aluna. Aqui, Mas por quê? A diretora até falou, quando foi a admissão dela, ela falou assim, mas como assim você tem notas tão ruins se você tem uma frequência tão boa? Aí ela olhou e falou assim, ela não me deixa faltar. Eu não mesmo. A sua obrigação quando criança é estudar. E a obrigação do pai é incentivar e mostrar para ele, não, tem coisas que eu posso concordar com você, tem coisas que eu não posso concordar.
é isto e pronto. Você vai fazer. Ah, eu não quero, eu não gosto. Não interessa. Você não tem que fazer aquilo que você não gosta hoje para amanhã você fazer aquilo que você gosta. Porque se hoje você faz o que você gosta, amanhã você não vai ter nada. Então você tem que fazer o que você não gosta hoje para amanhã você ter escolha. Senão no futuro você não tem escolha, né? E aí aqui a Isabela hoje, graças a Deus, né, a Priscila fez políticas com língua espanhola, né? Com espanhol. E a Isabela está fazendo psicologia. E a Ellen já está concluindo o dela para ir para as Forças Armadas, se Deus quiser. Olha que legal. E nesse período, há um ano e pouquinho atrás, uma amiga vira para mim e eu sempre, nesse período todo, eu sempre, toda vez falando, Senhor, me dá direção do que eu posso fazer para eu estar fazendo com elas, para estarmos envolvidas, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de estar com minhas filhas, gosto de fazer coisas com elas. Então, aí uma amiga vira para mim, a Edna, e disse assim, olha, vocês que são brasileiras, que são boas para fazer os pudins, você é boa nisso, então faz-me um pudim para eu levar para o sogro do meu filho. Eu falei, ok. Aí eu falei, olha, tá aí uma coisa que eu gosto de fazer, que não é cheio de nhenhenhen, porque eu não gosto de coisa muito nhenhenhen, eu não tenho um pouco de TDAH, então eu gosto de coisas práticas, simples e fáceis, né? Aí eu peguei e aí eu comecei, bom, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que faço bem, então vou pensar nisso. E daí eu peguei e comecei a fazer, mas falei, mas só o pudim. Aí ela falou, tia, faz o seu doce também. Aí eu falei, porque um doce de tapioca que eu faço, uma vez nós fomos com a Priscila, com a mais velha, nós fomos numa festa e teve um manjar. Só que eu comprei a tapioca para fazer esse manjar, só que essa tapioca que eu comprei não é a nossa tapioca do Brasil. É aqui do leste europeu. E essa tapioca não tem nada a ver com a nossa tapioca do Brasil. Então aquilo não saiu bom. Eu falei, mas não é possível, né? Então coloquei no forno, ficou mais ou menos. Falei, não, tem que achar um jeito. Acabei levando para panela e eu falei, uau! Aí saiu um doce que presta. Mas assim, completamente diferente daquilo. E daí, falei, pronto. Aí ficou esse, falou, faz seu doce também, tia. Aí, Gigi, aí eu fui e falei, só um minuto. Aí, Gigi, eu coloquei. E daí eu peguei e comecei, mas eu falei, mesmo assim, tá muito pouco, né? Pudim tradicional e o doce é uma coisa. Falta aí. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer experiências e buscar conhecimento. Então vieram os outros sabores. E para minha surpresa, eu amo pudim de café. Para mim é o melhor que tem. Sou apaixonada com o pudim de café. E em segundo lugar, o Romeu e Julieta. Então, assim. Fala aí, o melhor pudim da vida. Aí... Que linda! A Ana Máxima, ela é o máximo mesmo, né? Ainda bem que a gente vai estar em outubro comendo meu pudim, viu, gente? Que eu vou levar para vocês de novo. Eu vou estar lá. Pois é, vamos todas. Vai ser o evento, o melhor evento do ano. Vamos, pode ter certeza. Então, e daí eu comecei, aí eu fui mostrar para algumas pessoas, né? Depois que eu já tinha feito toda essa experiência em casa. E daí algumas pessoas. Aí eu comecei a ter uma mentoria, a pessoa, não, por que não ensinar? E daí eu comecei a falar e alguém, falou, por que você não ensina e tal? Aí eu comecei a pensar. E devido eu ter vindo de uma família pobre e saber que no Brasil tem muitas pessoas ainda hoje que não são bons de leituras, né? E eu gosto dessa coisa de cara crachá, eu gosto de estar junto, de vivenciar isso. Aí eu já tive algumas pessoas que vieram que passaram 2 dias comigo para poder fazer esse curso dos pudins. Então você faz os pudins, eles com sabores diferentes.
né? Você tem o de café, o de doce de leite. Café, doce de leite, leite condensado, paçoca, Uau. maracujá, o Romeu e Julieta. Nossa, agora esqueci. Flor, fazer esses pudim, como que foi? Você, por exemplo, você comercializar, assim, foi mesmo boca a boca ou você foi usando as redes sociais? Como que você... Primeiro eu fiz no boca a boca e tal. Aí depois eu fui num evento e desse evento eu fui em outro evento e tal. E depois eu aqui tem o Top of Mind, que é um evento maravilhoso também, que é onde as pessoas são reconhecidas por aquilo que elas fazem. Então ia ter, e uma amiga minha, Michele Costa, postou que ia ter um evento que chama Visão de Águias. Uhum. Aí eu fui e falei para ela, olha, de repente você conhecer a pessoa, quem sabe dava para eu expor meus pudins. Ela, ela é minha amiga, vou falar com ela, de repente dá. Não sei, não prometo, mas de repente até dá. Então ela foi e falou com a Kathleen, e a Kathleen foi e falou, sim, então ela falou, até gostaria de experimentar. Aí ela falou assim, mas moramos longe, como Londres é grande, né? Então vamos. Você leva no dia. Eu falei, não, no dia é muito ruim. Por quê? Como é que você vai falar de algo que você não experimentou ainda? Então eu gostaria de achar uma forma de te dar antes para que você fale com conhecimento, né? E daí eu fui encontrá-la. Aí ela falou assim, Flor, você vai no top. Aí eu fui, levei o pudim para ela e tal. No outro dia ela estava no cabeleireiro. Eu fui entregar ela no cabeleireiro e tal. E ela perguntou para mim assim, Flor, você vai no Top of Mind? E eu sou muito direta, sabe? Às vezes até as meninas me corrigem, mãe, pera, não é assim. Eu falei, não, nem sei o que é isso. Por quê? Porque eu estava num mundo completamente diferente. Eu estava longe do empreendedorismo, eu não estava nessa, né? Então, não tinha a menor ideia, mesmo. Aí ela falou assim, não, você vai sim. Aí ela, você trabalha, você e suas filhas, sua filha, né? Aí eu fiquei com vergonha de dizer que era eu e as duas. Aí ela foi, falou assim, você vai, me deu o convite para eu ir qual? Aí depois eu falei assim, nossa, eu não falei, eu devia ter falado, mas aí agora, meu Deus, como eu vou fazer? Aí eu fui liguei para ela, falei, Kathleen, você falou, minha filha, mas eu trabalho com minhas duas filhas, então eu queria saber quanto custa o convite para ver se dá para eu comprar para outra. E ela falou assim, olha, Flor, me dá 10 minutos, eu vou ver se eu conseguir, porque eu estou à espera de uma nova mesa, que tem pessoas querendo ir. Se eu conseguir, eu te levo, eu coloco sua filha. Aí eu falei, então tá. Não deu 10 minutos, ela me ligou, me manda o nome da sua filha. Eu falei, não, mas eu tenho que saber o valor. Ela falou, manda o nome da sua filha. Então, assim, aí nós fomos, né, e foi, assim, espetacular. E depois ela me perguntou, né, sobre 80, porque ia ter 80 pessoas que ia estar na sala VIP. E eu levei e olha, no outro dia que teve o Visão de Águia, o povo já tinha experimentado. Não, eu quero aquele que eu comi ontem, não sei o quê. Foi uma maravilha. E a partir daí eu comecei a ser mais vista, ir em mais lugares, sempre sendo convidada, né? Porque realmente o pudim faz os sucessos. Uhum. E eu fico muito feliz com Deus. Agora, eu fui fazer isso tudo com muito medo. Claro. Como sempre. Por quê? Porque eu criei as três sozinha, né? Primeiro as duas, depois veio a terceira. Ah, Flor, mas você... Não, gente, eu não tinha a menor ideia de como seria. Mas eu sabia onde eu estava. O máximo que poderia acontecer é eu voltar para onde eu estava. Claro. Então, é com medo, é com frio na barriga. Esse desafio de ter uma terceira filha foi com muito medo, mas eu sabia que eu precisava. E eu tinha que enfrentar esse medo. Assim como lá atrás, eu sabia que eu precisava sair do Brasil. Foi com muito medo entrar naquele avião. Eu entrei no avião pela primeira vez na vida. E saber que eu estava atravessando um oceano. Né? O Flor, é muita coragem, né? Muita valentia. Mas era necessário. E às vezes é necessário você enfrentar
o seu medo, é necessário você ir com medo e com dor no estômago, não é nem com frio. Às vezes você vai com muita dor no estômago, na cabeça, com aquela insegurança. Mas se você não ultrapassar isso, você não vai saber como será. Vai viver sempre o mesmo e nunca vai viver. Vai ter dias que vão ser bons, vão ter dias que vão ser ruins, mas você vai superando um dia após o outro e você vai superando e vai vendo que tá valendo a pena a caminhada. Claro. Porque se você ficar parada, você não chega lá dentro. Claro. E você falou que você mudou, né? Deixou seu salão, né, lá em Portugal, abandonou tudo para viver uma nova vida com as suas filhas. Com quantos anos? Quantos anos você... Olha, eu saí do Brasil para recomeçar aos 36 anos de idade. Uau! Depois saí de Portugal aos 48 anos de idade. Ou seja, eu recomecei aos 36, depois tive um novo recomeço aos 48 anos de idade, e depois aos 56 para os 57, agora recomeçando uma nova vida de novo, né? Uau. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho problema com a idade, e o porquê que eu gosto até mesmo de falar a idade. Para as pessoas entenderem que não é preciso desistir de sonhos por causa da idade. Entende? Verdade. Quantas pessoas... E às vezes eu paro e penso, o dono do KFC, por exemplo, KFC, né? Ele, com quantos anos que ele recomeçou a vida dele? Que ele abriu coisa? Já na velhice, salvo engano, 60 e tal. Então, assim, nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde para você recomeçar. Enquanto há vida, há esperança. E não temos que ficar muito preocupados com o amanhã, fazendo o bem agora, dando o seu melhor. Às vezes o pessoal fala, você tem que fazer o seu 1%. Mas há dias que você não vai ter nem esse 1%. Tem dia que você tem 0,000,0,5. Mas vai dessa forma. É difícil. Vai ter dias que você não quer levantar da cama, mas você precisa. E se você levantar, como tem uma menina aqui que ela fala, a Dani, outra, ela fala, gente, tira o pijama. Porque tem dia que você não quer tirar. Mas se você tira, você já se vê com outro olhar. Ainda que seja só abrir a porta da rua e ir na porta, já respira um novo ar e você vê alguma coisa que te faz reerguer, que te faz acreditar em você, que te faz acreditar nos seus sonhos. Vai ter ladrão de sonho? Vai. Mas você pensa, não, eu não vou aceitar essa sabotagem. Porque, na verdade, o maior sabotador dos seus sonhos é você mesmo. Exatamente. Porque você fica com medo do julgamento. Você fica com medo do que o outro vai pensar ou deixar de pensar. Mas isso é sobre ele, não é sobre você. O que você pensa sobre você é sobre você. O outro não. Então você não tem que aceitar isso. Exatamente. É você acreditar primeiramente em você, que tem que enfrentar o medo. O medo, ele é bom. Mas se você... Exatamente. Uhum. E eu esqueci de... Quando eu tinha 40 anos de idade, foi logo na época que eu abri o meu cabeleireiro, eu descobri um câncer de mama. Uau! E assim, tava no início, só que eu sozinha com as minhas filhas, eu pensei, pronto, e agora? Como vai ser? Né? Eu tinha acabado de passar pro segundo cabeleireiro grande. Aquela turbulência toda, ainda isso, e eu comecei. Aí eu fui para os pés de Jesus. Eu falei, Deus, tem misericórdia. E agora, o que eu vou fazer? Se as minhas filhas descobrem, as minhas filhas ainda não entendem, no fundo, quem o Senhor é na nossa vida. Elas ainda não têm essa noção que quem nos sustenta é o Senhor, que quem nos trouxe foi o Senhor, que quem está cuidando de nós é o Senhor. Eu preciso mostrar isso. Então, me dá esse tempo. Se o Senhor tiver que me
levar agora. Se fosse por mim, tá tudo bem. Eu tô aqui, mas e elas? Eu preciso que as minhas filhas entendam, porque eu quero que elas vão morar no céu de glória com o Senhor. Entende? Eu quero que elas entendam que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só o Senhor pode tudo. Então, aí eu comecei, faz um exame aqui, faz outro ali, pensa numa coisa aqui, fala uma coisa aqui. Então, isso foi durante 6 meses. Uhum. E daí ia ter uma campanha de oração, uma campanha qualquer lá na igreja e tal. Eu falei, é a hora, né? Eu trabalhava o dia inteiro e eu levantava todos os dias 3 da manhã para eu orar e falar com Deus, né? Ah, mas ele te escuta. Às vezes você ouve gente falar, você não precisa de muita repetição. Mas às vezes não é que eu preciso de muita repetição, mas eu preciso até eu mesma entender que eu falei aquilo que eu queria falar com Deus. Eu entender que eu consegui passar para Deus aquilo que o meu coração está querendo passar, né? Aquilo que a minha mente está querendo passar. Que às vezes nós temos vergonha, medo, mesmo sozinha, de falar com Deus. Mas a gente não precisa, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele nos formou. Então Ele sabe tudo. Ele sabe o princípio, o meio e o fim, né? Nós é que não sabemos, nós só sabemos do agora. Mas é preciso. Então eu comecei, e num dia, na sexta-feira, eu fechei o salão, já estava um pouco tarde. Eu falei, meu Deus, vou chegar muito atrasada. Mas fui e tal, cheguei lá. Eu nunca gostei de sentar na frente, eu gosto de sentar atrás. Então, sentei lá no meu canto e um pastor vindo do Rio de Janeiro começou a falar, ele falava e olhava para mim. E tudo que ele falava, ele olhava para mim, eu, meu Deus do céu, e eu baixei a cabeça e comecei. Até que ele falava, eu, mas que coisa, não sei o quê. E era eu pensar e ele falar exatamente o que eu pensava. Uau. Misericórdia e tal. E ele foi falando, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. E eu resisti. Resisti até não ter mais jeito. Por fim, ele falou assim, minha filha, você fez isso, você fez aquilo, você faz... Aí na hora que eu te chamo, você não vem? Você quer que eu fale o teu nome? Eu falei, não, aí também eu já tô duvidando demais. Não posso. E nisso, eu fui curada naquela noite. E eu sou contra essa coisa de esses retetés, que isso pra mim é bagunça. Então, eu creio de uma forma diferente e tal. Mas quando eu tava chegando lá na frente, me deu uma ânsia de vômito muito grande. Eu comecei a ficar com vergonha, mas eu não consegui me controlar. E eu caí e vomitei, vomitei, vomitei. E vomitei aquelas coisas preta, aquelas coisas nojentas, porque era a cura que Deus tinha para mim. E Ele mostrou que Ele cura onde Ele quiser e na hora que Ele quiser. E daí o povo veio perguntar para mim, Flor, mas por que você estava passando por isso? E eu estava assim, eu estava pele e osso, eu estava com menos de 50 quilos. Eu fiquei assim, pele e osso. E todo mundo, você tá magra demais, você tá... Mas ninguém chegava. E às vezes é uma falha nossa, né? Às vezes a gente fala que o outro tá gordo, que o outro tá magro, que o outro tá... Mas a gente não chega pra ele e fala, deixa eu te dar um abraço, você precisa de mim? Você tá precisando de alguma coisa? Olha, vamos sair para beber um café, pra gente conversar? Nós não falamos isso muitas das vezes. Quando a gente observa que alguém está muito gordo ou que ele está muito magro, nós só falamos que ele está muito gordo ou que ele está muito magro, que ele está muito velho, que ele está muito abatido. É o apontar. A gente só aponta, a gente não procura saber o que realmente está acontecendo. E eu vivi isso nesse tempo. Porque o meu peso sempre foi entre 58 a 62. De repente eu tava um palito, tava pele e osso. Me sentindo cansada, me sentindo sozinha. E eu pensava, eu não posso contar para ninguém. Não tinha contado para ninguém sobre essa... Não, porque eu tinha medo. Cascais é um lugar muito pequeno. Uhum. E eu não tive confiança suficiente para contar para ninguém. Porque eu sabia que se eu contasse para alguém, e eu penso assim, todo amigo tem um amigo. E isso
pode chegar no ouvido das minhas filhas de forma que eu não quero. Então, por isso eu não contei. Não é, você não confia. Não, eu confiava em Deus. E por isso eu contei para a pessoa que eu tinha que contar. Porque era uma coisa muito séria. Aí, depois que isso aconteceu, todo mundo me abraçou e falou: você devia ter contado, você devia ter falado, não sei o quê. Só que, assim, era um problema muito sério. Isso eu tô falando de 17, quase 18 anos atrás. As minhas filhas eram muito pequenas. A gente leva os nossos problemas para as pessoas erradas. Não que, que são pessoas que não vão poder solucionar, né? No teu caso, você levantava às 3 da manhã e deixava nas mãos da pessoa certa. Era a única pessoa que você poderia contar e que realmente você sabia que podia te ajudar. Né? Você estava confiando na pessoa certa. Muitas das vezes a gente comenta uma coisa com o outro, conta dos nossos problemas e tal, mas a gente fala tanto que a gente esquece de escutar. Esquece de escutar, esquece de fechar a porta do seu quarto e falar em secreto com Deus, né? Que vai te ouvir, vai resolver. Então, assim foi. Aí voltei a fazer os exames e tal, e graças a Deus estava curada. Estava curada, né? Eu estava convicta disso, mas para os médicos tem que fazer. Tem que fazer tudo de novo, tem que. E graças a Deus, não tem. Lá se vão quase 18 anos. E não tem. Não tenho nada, 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 nada. Hoje, graças a Deus, eu glorifico a Deus todos os dias pela oportunidade de estar hoje até com uma neta, né, gente? Olha só. De três filhas, agora já tem uma neta. Então, ou seja, ó, de 2 filhas foi para 3, agora 4. Só vai aumentando, Flor, porque isso aí vai aumentando. E você, então, dá mentoria também para pessoas que queiram aprender, né? Sim. Quem quer aprender a fazer os pudins, começar o seu negócio, ou mesmo fazer para vocês em casa, mas eu acho que... Eu acho não, eu acredito que se você gosta, você é capaz. Então, aprenda e faça. E começam com uma renda extra e, de repente, essa renda extra passa a ser a sua renda principal. Porque é possível. É possível. Às vezes, a pessoa tem criança ou tem alguma coisa que está impedindo de ir trabalhar fora. Dá para você começar com o que tem. Sabe? Você começa com o que tem aos poucos. Claro que vai levar tempo para você estar vivendo só com isso. Né? A não ser que você tenha uma boa estrutura financeira para você fazer só isso. Claro. Eu comecei dentro da minha cozinha, né? E daí, com o meu forno, aí vi que o meu forno não presta para isso, eu tive que investir num forno só para os pudins. E eu moro numa casa, então tinha uma sede no final. E dessa sede, Sede é tipo um barracão no Brasil, um cômodo. Aí eu falei com o dono da casa e organizei. Hoje eu tenho a minha cozinha separada. O seu local de trabalho. Meu local de trabalho separado, que é onde eu faço os meus vídeos, onde eu faço... Hoje não, estou dentro de casa. Mas assim, dos pudins, e agora eu estou preparando um novo curso. Aí tá sendo tudo na minha cozinha dos pudins, na minha confeitaria. Que legal, Flor. Nossa, essa live teve transformação, teve propósito, teve cura, inspiração. E às vezes as pessoas têm medo de mudar, né? Sim. História assim, eu tenho certeza que a gente escuta uma história assim, faz com que a gente crie uma força, a gente fala, eu posso, porque Deus me fez, Deus nos fez vencedores. E às vezes a gente acredita no que tenta contar pra gente, né? Exatamente. E assim, toda a sua trajetória conta. Eu recebi um prêmio lá em Portugal no dia 1 de junho que eu não esperava. Não esperava mesmo. Primeiro eu ia porque eu ia fazer os pudins para o evento. Só que Portugal funciona diferente daqui, então eu não podia fazer os pudins para o evento.
E daí, eu já tinha falado que eu ia, eu falei, não, eu vou na mesma. E ela falou assim, você vai? Eu falei, vou na mesma pra te ajudar, pra te apoiar, pra estar com você, né? Então, quando chego lá, eu recebi o prêmio. Eu fiquei muito feliz com aquele prêmio. Aí, para minha surpresa, eu encontrei uma pessoa que eu conhecia já há muitos anos, que também é brasileira, que vive lá. E daí ela pegou, ai, Flor, se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha pedido para ficar na tua mesa e tal, porque eu tô sozinha. Eu perguntei, e teu marido? Porque eu gosto muito do marido dela, eu gosto da família dela, né? Ela falou, você tá trabalhando e tal. Aí, ok. Então, na hora que ela levantou, eu fui fazer o vídeo dela, que é pra, né? Ela tava sozinha, então fui fazer o vídeo. Quando ela voltou, ela disse assim pra mim, Flor, esse troféu também é teu. Porque como você sabe, eu sempre quis ser esteticista. Mas por você eu sou cabeleireira. Uau! E eu, assim, eu fiquei assim, eu não, sério, eu não me lembro nada do que a Cid diz que eu fiz com ela. Ela falou assim, Flor, você pegou na minha mão, você me levou na escola, você fez isso, você fez aquilo. Eu falei, não lembro. E não lembro mesmo. Eu já tentei buscar na minha memória, sabe? Eu fazendo algo pela Cid, dessa forma. Falar, eu sempre falei. Ela falou assim, Flor, você sempre fez com tanto amor. Eu falo, gente, mas o segredo é você ter amor naquilo que você faz. Você tem defeitos? Gente, eu tenho. Eu tenho muito defeito. Porque eu sou explosiva, né? Eu sou explosiva. Então, comigo é na hora. Aconteceu, eu resolvo ali na hora. Acabou, tá tudo bem. Já resolvi. Eu não vou para casa sem resolver as coisas. Mas eu gosto disso, de pegar na mão de alguém e falar: não, faça. Você gosta? Vai fazer. E aquilo que eu faço com amor. Nossa, eu pego nos meus pudins, ai que delícia fazer tudo. Aí eu tô no meu mundo. Tudo, fazendo tudo com excelência. Porque Com certeza. você trabalhava no salão, você fazia com excelência, porque você amava. E aí aquilo mudou, muitas vezes as pessoas não entendem como você vai mudar do salão para outra profissão, ou como vai acontecer, por quê? Mas as pessoas não têm que morrer. Não. A gente tem uma mente criativa, que é a nossa mente, a Bíblia mesmo fala que a nossa mente ela se renova todos os dias pela manhã. Então, isso é incrível. A partir do momento que você entende essa que é o versículo-chave do podcast, é que você se renova, você tem criatividade de você recomeçar e fazer diferente. Independente da área que... Então, a gente tem, a gente tem esse potencial. Não é meter a um sofrimento, né? Claro que a gente Sim. acha normal. E uma coisa que eu falo que é muito importante, sabe? Nós não temos envergonhado daquilo que nós fazemos. Igual quando eu vim pra cá, que eu fui ser faxineira, alguém virou pra mim e diz assim: mas como assim você vai ser faxineira? O que você vai falar para as pessoas? Vou falar que eu tô limpando banheiro, que eu sou faxineira. Ele, mas você não se preocupa com status? Eu, não, filho. Status não pôs comida na minha mesa. Status não me deu roupa, não deu escola para minhas filhas. Então eu não tenho problema com isso. Eu vou dizer. Mas você vai dizer para todo mundo que você tá sem faxineira? Sim. Qual o problema? E eu falo assim, gente, olha só, o que também a gente tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Porque eu levantava 4 da manhã, feliz da vida, lavava banheiro, lavava vasilha, cuidava, né, dos escritórios, muito feliz porque eu estava realizando vários sonhos que até então, como cabeleireira, eu não tinha realizado. E às vezes você se estagna onde você está, comodismo, sendo que você pode ter mais no futuro. Entende? Porque você tá tendo ali uma porção, só que você tá tendo uma porção, uma boa porção, mas você pode ter além daquela porção. Por quê que eu digo isso? Ó, enquanto eu vivi como cabeleireira, dona de um cabeleireiro, tive uma vida boa, tive. Porém, quando eu cheguei em Londres, que eu comecei a ser faxineira,
Eu realizei o sonho da minha vida, que era ir aos Estados Unidos, por 2 vezes. Eu realizei um sonho que eu imaginava que era impossível de realizar, que é ir a Israel. E eu fui a Israel com minhas filhas. E foi assim, eu voltaria lá todo ano, se possível. Amei, foi assim, espetacular. Era um sonho que eu pensava que quando eu lia a Bíblia, eu achava assim, nossa, devia ter sido muito bom viver nessa época, pena que Israel não existe mais. Eu achava que Israel era só da Bíblia. E Até você vai lá, né? aí você vai lá e anda. Eu fui a Jericó, eu fui no, sabe, nos mundos das lamentações. E assim, cada coisa que nas vias sagradas, né, tal. Aí cada coisa, onde teve a primeira Santa Ceia, aí você vive e fala assim, eu li isso na Bíblia. Aí quando foi pro túmulo de Lázaro, eu não tive coragem de entrar, porque eu sou claustrofóbica, eu não tive coragem de entrar. Então, assim, aí você começa, aí você pensa assim, nossa, eu tô realizando meu sonho, eu tô bem, então pra que eu vou mudar? Mas Claro. não, vá fazer aquilo que você sonha, porque isso é lugar de passagem, né? É, Então, temos que tomar cuidado, porque senão você se sabota, porque você tá tendo uma porçãozinha ali que você pode ter uma porção muito maior. é verdade. Às vezes a gente perde coisas melhores por causa do comodismo, né? Por causa do medo de avançar. Aham. E eu aqui, gente, nossa, Flor, eu tô encantada. Eu não Obrigada. estou aqui, que eu tenho certeza, que sim, né? Mas eu acho Eu... inspirador essa live. Eu amei conversar com você, escutar a sua história, né? Porque a gente sabe, eu sabia, por exemplo, sabia algumas coisas, né? Mas sempre Uhum. tem algo a mais, né, Flor? Agora você Sempre, tá falando. sempre, na medida que você vai falando, você vai lembrando, você fala, nossa, eu nunca testemunhei isso. Isso foi tão bom, né? Essa coisa da Cid, por exemplo, assim, eu fiquei encantada de ver a Cid fazendo o sucesso que ela faz hoje em Portugal e saber que eu ajudei ela na época que ela precisou. Então, gente, é tão bom pegar na mão de alguém, porque alguém vai pegar na sua mão algum momento da vida, não é? Então, assim, independente disso, quando Deus te dá a oportunidade de segurar alguém pela mão e levar contigo, faça. Porque Deus vai te honrar de outra forma. Ele sempre te honra, ele sempre coloca coisas na sua vida que vai ser bênção para você, para os seus filhos ou para outras pessoas. Isso é muito, muito importante. Muito lindo, né, Flor? O princípio da honra, né? É, Ela te honrou aí nesse momento em que você nem esperava, nem imaginava, né? E sim. essa Cid, né? Que é o nome dela. Cid é. Ela chama Cidirlene Torres. Como é? Cidirlene Torres. Dirley. Ela é Cid Bilt. Hum. Então, vou seguir ela depois também. Segue sim, é uma história muito bonita dela Então, também. É uma pessoa maravilhosa. É. e ela te honrou, né, nesse momento. Então, isso é muito. Sim, Porque muitas das vezes as pessoas recebem ajudas também e esquecem desse é. princípio tão. E depois a gente estava sumida uma da outra, reencontramos ali, né? Depois ela foi lá no perfil dela e fez toda uma declaração falando tudo isso, sabe? Eu falei, gente, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca fiz algo Aham. esperando e não faço. Quando eu posso, eu amo essa questão, porque criei as meninas sozinha, sem ter pensão, porque ele nunca deu, sem ter nada, mas Deus me honrou esses anos todos. Deus nunca deixou faltar o pão na minha mesa, Deus nunca deixou faltar sapato, roupa para as meninas, nada, zero. Às vezes eu até falava para elas assim, quando elas reclamavam de alguma coisa, eu falava, eu pegava alguns exemplos e falava assim: você não vê fulano reclamar? E fulano não é ele, fulana para casa? Então, e aqui? É normal que falte alguma coisa, que não dá para fazer 100%. Ninguém faz 100%, Claro. porque sempre falta algo, sempre você quer fazer
algo a mais. Então, é natural você querer melhorar, mas entenda que é normal, né? Então, assim, graças a Deus, nunca passamos. Eu já, num período da mudança do cabeleireiro, é lógico que teve dias que eu não pude, um mês ou dois, que eu não consegui fazer aquela compra que eu fazia mensal. Era por dia ou era por semana. Uhum. Mas nunca faltou nada para elas, entende? Deus. Talvez tenha faltado um dia ou dois para mim, mas mesmo assim, era Deus mostrando, eu tô contigo. Eu não tinha a marmita para levar, mas chegava, as meninas me davam comida, entende? Então, assim, eu não passei fome. Então, Deus cuidou de tudo. Né? Deus cuidou de tudo o tempo inteiro. Tremendo, tremendo. Nossa, maravilhoso.